Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. É uma honra tê-los aqui novamente. Como sempre, eu vou pedir para vocês, convidem os seguidores de vocês, compartilhem a live, porque o assunto de hoje, mais uma vez, é muito importante e interessante. Acabei de chegar do plantão, super cansado, mas eu não podia deixar de gravar essa live para vocês, porque hoje o Código de Trânsito Brasileiro foi alterado. Então, o tema da live de hoje é a Lei 13.546 de 2017. Essa lei, ela foi publicada no ano passado, só que, em virtude do período de vacatio legis, ela entrou em vigor somente no dia de hoje, ok? Então vamos começar a analisar os principais aspectos dessa lei. Qual foi o motivo que fez surgir essa lei? Pessoal, o Brasil ocupa uma posição vergonhosa no ranking mundial de mortes no trânsito. Muita gente não sabe, mas o Brasil é o 5º país que mais mata no trânsito. Nós temos muitos motoristas irresponsáveis, verdadeiros assassinos do asfalto, safados, inconsequentes, que bebem, enchem a cara de cachaça, de pinga e depois saem por aí nas ruas matando pessoas inocentes, destruindo famílias, destruindo histórias. E o Brasil tem uma legislação muito pífia em relação a essa questão do trânsito. Então, nesse contexto é que surge essa lei que nós estamos estudando. Ela surge para aumentar o rigor no combate aos motoristas irresponsáveis. Esse é o escopo, essa é a finalidade dessa lei. Adianto para vocês que o Código de Trânsito brasileiro, na parte criminal, ele já sofreu diversas alterações. Só que eu não vou entrar muito nesse mérito para não confundir a cabeça de vocês. Vamos focar na Lei 13.546 de 2017. Comecemos então pelo parágrafo 4º do artigo 291. Parágrafo 4º do artigo 291. Esse parágrafo 4º foi inserido pela lei nova. Diz o parágrafo 4º do artigo 291. O juiz fixará a pena base segundo as diretrizes previstas no artigo 59 do Código Penal, dando especial atenção à culpabilidade do agente e às consequências e circunstâncias do crime. 3 elementos fundamentais que vocês precisam guardar, ok? Culpabilidade do agente, as circunstâncias e as consequências do crime. Muito bem. Eu quero que vocês entendam aqui. Quando o legislador está falando em culpabilidade, ele está se referindo à reprovação em relação ao delito. Culpabilidade aqui não tem nada a ver com substrato, com os elementos do crime. Ponto. Outra coisa, a questão relativa às circunstâncias, por circunstâncias, de forma bem simples, vocês devem entender que circunstâncias são aqueles elementos que envolvem o crime e influem na fixação da pena dele. E por fim, consequências são aqueles malefícios gerados pela conduta criminosa. Lembrem que o juiz, ao condenar alguém, ele deve fixar a pena na sentença condenatória. A fixação dessa pena ocorre por meio do método trifásico, idealizado por Nelson Hungria. Só para refrescar a memória. No método trifásico, na primeira fase, o juiz analisa as circunstâncias judiciais
do artigo 59 do Código Penal. Lá no 59, nós temos várias circunstâncias judiciais. Nós temos o comportamento da vítima, os antecedentes do agente, a personalidade dele, as consequências do crime, a culpabilidade, as circunstâncias, etc, etc, etc. Fixada a pena base, o magistrado passa para a segunda fase. Na segunda fase, ele analisa as agravantes e atenuantes. E, por fim, na terceira, ele analisa as causas de aumento e redução da pena. Esse é o processo de dosimetria da pena. Muito bem. O que o legislador quer dizer aqui nesse dispositivo novo, no parágrafo 4º do artigo 291? Ele quer dizer o seguinte: quando o juiz avaliar a primeira fase, ele deve dar um peso maior a essas três circunstâncias. Ou seja, a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime. Então, na primeira fase, essas três devem ter um peso maior. Elas são preponderantes. Portanto, se na primeira fase o juiz verifica que há algumas circunstâncias favoráveis, mas que essas outras são desfavoráveis, ele não pode compensar elas. Ele tem que fazer com que as preponderantes prevaleçam sobre as outras. Por conseguinte, a pena base vai ser maior, porque essas três têm um peso mais elevado, ok? Então, na tua prova pode cair: quais são as circunstâncias preponderantes previstas no Código de Trânsito? São essas três, ok? Maravilha. Outro ponto que eu destaquei aqui para vocês diz respeito ao artigo 302. O artigo 302, pessoal, ele ganhou o parágrafo 3º. O artigo 302 ganhou o parágrafo 3º. O artigo 302, como vocês sabem, ele trata do homicídio culposo. Então agora, no novo parágrafo 3º, consta que se o agente conduz veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, penas reclusão de 5 a 8 anos. Notem, agora o homicídio culposo tem uma modalidade qualificada. Então nós temos agora, com a lei nova, uma hipótese de homicídio culposo qualificado pela embriaguez. E olha que interessante, no parágrafo 3º do 302, o legislador fala em influência de álcool. Conduzir veículo sob a influência de álcool. Esse termo, sob influência, ele transmite a sensação de que basta a comprovação da ingestão da bebida alcoólica. Então é mais fácil eu fazer prova, porque se ele está dizendo sob a influência, é algo mais leve, algo mais simples de comprovar. Grifem essa palavrinha, sob a influência. Daqui a pouco vocês vão entender o motivo, o porquê de eu mandar vocês grifarem, sob a influência. Então, portanto, é uma modalidade qualificada de homicídio culposo. E a fiança, professor, como que fica? A fiança, em relação ao delegado de polícia, em relação a vocês, meus futuros colegas, a fiança agora funciona da seguinte forma: se o homicídio culposo no trânsito é a figura básica, é o caput, é o 302, se não tem embriaguez no meio, o delegado pode conceder fiança, porque a pena máxima não supera 4 anos. Agora, se for homicídio culposo envolvendo embriaguez, aí eu não posso arbitrar fiança, porque a pena máxima, ela supera 4 anos. A pena máxima aqui são 8 anos. Uma outra questão que é bem importante, bastante profícua para a gente estudar,
é a questão do concurso de crimes. Como que fica o concurso de crimes, professor? 302 e 306. Como que a gente deve avaliar essa questão? Antes do surgimento dessa lei, o STJ avaliou essa questão. Concurso de crimes entre 302, homicídio culposo, e 306, embriaguez ao volante. Posso ou não posso ter o concurso se no mesmo contexto o agente bebeu, dirigiu e matou alguém? Sabem o que o STJ decidiu antes do advento dessa lei? O STJ decidiu que a embriaguez ao volante é absorvida pelo homicídio culposo. Então não dá para punir pelo 302 e pelo 306. Julgado anterior a essa lei. Repetindo, só para a gente entender. O STJ disse: não dá para ter concurso entre o 302 e o 306, porque o 306 é um crime de perigo. E o 302 é um crime de dano. Ora, se o crime de perigo existe para evitar o dano, a partir do momento que ocorre o dano, eu tenho que fazer com que o crime de perigo seja absorvido pelo crime de dano. Então, para o STJ, a embriaguez é absorvida pelo homicídio culposo. STJ disse: a embriaguez é um antifato impunível, porque ela está ligada de uma tal forma ao homicídio culposo que não há como punir o agente pelo 302 e pelo 306. Relator desse julgado é um ministro que eu admiro bastante, é o ministro Rogério Schietti. Professor, qual que é o número desse julgado? Eu quero ler o acórdão para alimentar o meu conhecimento. Então anotem o número do julgado. É o RESP, Recurso Especial, número 14.81023. 14.81023. 14.81023. Mas e agora, com o advento da Lei 13.546? Como que fica essa jurisprudência do STJ? Dá para ter concurso ou não dá? Pessoal, com essa nova lei, acabou essa discussão de concurso entre o 302 e o 306. A partir do momento que a embriaguez passou a qualificar o homicídio culposo, não cabe mais discutir essa questão do concurso entre o 302 e o 306. Se no mesmo contexto fático o agente cometeu o homicídio culposo e estava sob a influência de álcool, eu só vou punir ele com base no 302, parágrafo 3º. Não tem como punir também pelo 306, sob pena de bis in idem, ok? Então vamos avançar mais um pouquinho. Vamos para a próxima alteração realizada no Código de Trânsito pela Lei Nova. A Lei Nova também inseriu o parágrafo 2º no artigo 303. Parágrafo 2º foi inserido no artigo 303. O que diz o parágrafo 2º do artigo 303? A pena privativa de liberdade é de reclusão de 2 a 5 anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo, se o agente conduz o veículo com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, e se do crime resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Muito bem. Notem, o 303, ele trata da lesão corporal
agora qualificada. Então, a lesão corporal culposa do Código de Trânsito, ela agora tem uma modalidade qualificada. Qualificada pelo quê, professor? Qualificada pela embriaguez. Mas notem a diferença. Aqui, no parágrafo 2º do 303, o legislador fala em capacidade psicomotora alterada. Notaram a diferença? Tanto lá no 302 como no 303, nós temos o envolvimento de álcool ou outra substância que cause dependência. Mas qual que é a diferença? No 302 é sob a influência, algo mais fácil de comprovar. Já no 303, exige-se a capacidade psicomotora alterada. Então, a redação é diferente e isso vai cair na sua prova. É óbvio que aqui no 303 é um pouco mais difícil comprovar a questão da capacidade psicomotora alterada, ok? Anotem, porque vai ser cobrado na prova de vocês. É interessante notar que aqui no parágrafo 2º do artigo 303, o legislador ele não cita nenhuma quantidade de álcool. Lá no 306, ele cita quantidades, parâmetros de ingestão de álcool. Mas aqui, no parágrafo 2º do 303, ele não cita nenhuma quantidade. Ele só fala em capacidade psicomotora alterada. E muita atenção, pessoal. Para a gente aplicar o parágrafo 2º do 303, não basta ter uma lesão corporal com capacidade psicomotora alterada. Nós temos que ir além. Para aplicar essa modalidade nova, essa qualificadora, eu tenho que ter, além da capacidade psicomotora alterada, eu preciso ter lesão corporal grave ou gravíssima. Eu só vou ter a modalidade qualificada se eu conseguir juntar capacidade psicomotora alterada mais lesão grave ou gravíssima. Se não foi produzida lesão grave nem gravíssima, eu não aplico a modalidade qualificada. Eu vou aplicar o caput, a lesão corporal do caput do 303. Vale ressaltar que antigamente o 303 ele não fazia uma distinção entre lesão corporal leve, grave e gravíssima. Não havia essa distinção. A gravidade da lesão era considerada pelo juiz na dosimetria da pena. Então agora, com essa modalidade qualificada, o 303, parágrafo 2º, ele traça uma escala. Lesão corporal leve, caput 303. Lesão corporal grave ou gravíssima, aí eu aplico o parágrafo 2º. E onde que estão os conceitos de lesão corporal grave e gravíssima? Lá no Código Penal. Então você vai ter que interpretar esse dispositivo com base no Código Penal. Lá no Código Penal nós temos a lesão corporal grave, gravíssima. Então vocês vão ter que usar o Código de Trânsito e o Código Penal para interpretar o significado de lesão corporal grave e de lesão corporal gravíssima. E a fiança, professor? Como que fica a questão da fiança? A fiança, ela é cabível no caso do caput, na modalidade simples do artigo 303, perdão. Agora, em relação à lesão corporal qualificada pela embriaguez, aí não é possível o delegado conceder fiança. Então, se é lesão corporal simples do caput, do 303, eu posso conceder fiança. Se é lesão corporal qualificada do 303, parágrafo 2º, aí eu não posso conceder fiança em razão da pena máxima, porque ela passa de 4 anos. Como que fica a questão do concurso de crimes aqui? Aqui vocês notarão uma diferença
importante. Como que fica a questão do concurso de crimes? O 303 pode ser aplicado junto com o 306, que é da embriaguez ao volante? O que o STJ decidiu, professor, antes do advento da lei nova? Antes da lei nova, há pouco tempo, foi no mês passado, o STJ decidiu: a embriaguez ao volante não é absorvida pela lesão corporal. A embriaguez ao volante não é absorvida pela lesão corporal. O STJ decidiu dessa forma, uma decisão proferida pela 5ª turma do STJ. Mas, professor, nós não tínhamos visto que o homicídio, que é um crime de dano, absorve a embriaguez, que é um crime de perigo? Ora, se a lesão corporal também é um crime de dano, por que ela não pode absorver a embriaguez, que é um crime de perigo? Divergência entre as turmas. Aquela decisão que eu citei para vocês no começo da live foi uma decisão proferida pela 6ª turma do STJ. Essa decisão recente sobre a lesão corporal foi proferida pela 5ª turma. A 5ª turma disse: não dá para aplicar o princípio da consunção, porque o princípio da consunção, basicamente, para resumir, o princípio da consunção eu aplico quando determinada conduta é um meio de execução para se alcançar o crime fim. Quando determinada conduta é um ato preparatório, é um meio para se alcançar o crime fim. No homicídio, por exemplo, se eu pego a faca e vou esfaquear a pessoa para matar ela, eu necessariamente passo pela lesão corporal. Não tem como tirar a vida de alguém sem passar pela lesão corporal. Então a lesão corporal, ela passa a ser um meio necessário para que o homicídio seja alcançado. Como a finalidade era praticar o homicídio, a lesão corporal resta absorvida por ele. Eu vou punir o agente só com base no homicídio. Se é assim, realmente não faz sentido aplicar a consunção em relação à lesão corporal e em relação à embriaguez. Porque a embriaguez, pessoal, ela não é um meio necessário para se cometer o crime de lesão corporal culposa. Eu posso muito bem cometer o crime de lesão corporal culposa no trânsito sem ter bebido. A embriaguez não é um meio necessário para cometer a lesão corporal culposa no trânsito. Por isso que o STJ afastou a consunção. Por isso que o STJ permitiu o concurso entre o 303 e o 306 do CTB. Mas e agora, professor? Essa decisão foi antes da lei nova. Como que fica agora com a lei nova? Eu posso continuar tendo o concurso entre o 303 e o 306? Posso ou não posso? Essa decisão do STJ, que foi proferida antes da lei nova, ela pode continuar sendo aplicada? Atualmente, agora com a lei nova, eu posso ter o concurso de crimes entre o 303 e o 306? Pergunto para vocês, posso ou não posso? Como que fica agora? Anotem o julgado. Anotem o julgado. É o RESP 1629 107. 1629 107. 1629 107. Qual que é o raciocínio que nós podemos formar em relação a essa questão? Devemos separar e avaliar. No caso concreto,
houve o envolvimento de embriaguez? Sim, houve envolvimento. O agente estava dirigindo o veículo com a capacidade psicomotora alterada. Ok. Ele produziu lesão corporal? Produziu. Qual? Grave ou gravíssima? Preenchidos esses requisitos, não dá para ter concurso entre o 303 e o 306. Eu vou aplicar apenas a lesão corporal culposa qualificada. Eu não posso aplicar o 306, porque senão dá bis e idem. Eu vou punir o agente 2 vezes pelo mesmo fato. Mas e se a lesão corporal produzida por ele for leve? Suponhamos que ele ingeriu bebida alcoólica ou usou droga, foi dirigir, atropelou a vítima e produziu uma lesão corporal leve. Bom, se é lesão corporal leve, eu não posso aplicar a lesão corporal culposa qualificada. Então, pessoal, nesse caso, a meu ver, dá para aplicar esse precedente, essa decisão do STJ. Em casos de lesão corporal leve, dá para aplicar concurso de crimes entre o 303 caput e o 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Viram como muda? Lá no homicídio, acabou. Regra absoluta, não dá mais para ter concurso entre o 302 e o 306. Mas aqui na lesão corporal, tem essa distinção. Se for lesão corporal grave ou gravíssima, aplico a lesão corporal qualificada, o 303, lá no seu parágrafo. Agora, se for lesão corporal leve, aí, em tese, eu posso aplicar o 303 caput junto com o 306. Ok? Entenderam a diferença? E vamos agora para o último dispositivo que foi alterado pela lei nova. O último dispositivo é o artigo 308 do CTB. O 308, ele fala do racha. Lá no 308, pessoal, está assim, com a nova redação: participar na direção de veículo automotor em via pública de corrida, disputa ou competição automobilística. Até aqui não há novidade. Permanece a redação de outrora. A novidade vem agora. Ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor. Essa foi a alteração. Não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada. Então vamos frisar em relação à modificação, porque o 308 foi modificado no seu caput. Ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor. O que quer dizer isso, professor? Antes, na redação antiga do 308, a gente aplicava o 308 nos casos de racha, disputa entre carros. Agora, com essa nova redação, eu não preciso ter necessariamente um racha. Não preciso. O agente, mesmo sem disputar racha, agora com a nova redação, ele pode praticar o crime do 308. Se ele fizer manobra para se exibir, se ele fizer manobra para demonstrar que ele tem perícia sobre o veículo, cavalo de pau, ficar empinando a moto, ele está fazendo essas manobras para se exibir, para demonstrar que ele tem controle. Nesses casos, ainda que ele não esteja participando do racha, eu posso punir ele com base no 308. E aí pergunto para vocês, para puni-lo com base no 308, basta fazer a manobra? Basta demonstrar a perícia em relação ao veículo?
Não. O 308, pessoal, ele tem várias peculiaridades. Vocês devem lembrar que o 308, ele só vai ser aplicado em casos ocorridos em via pública. Se não é via pública, não há que se falar em racha. E mais, eu só vou aplicar o 308 se o agente não conta com a autorização da autoridade competente. Se há uma disputa esportiva e há autorização, não há que se falar em racha. E mais, para ficar caracterizado o 308, é fundamental comprovar o risco para a incolumidade pública ou privada. Por que risco à incolumidade pública ou privada? Olha o detalhe. Presta atenção agora para você passar o trator na sua prova. O crime de racha, segundo a doutrina, é um crime de perigo concreto. Se é um crime de perigo concreto, eu tenho que comprovar na situação que houve um risco, um perigo. Se fosse um crime de perigo abstrato, como é o caso da embriaguez ao volante, eu não precisaria comprovar o perigo. Porque o crime de perigo abstrato, ele presume de forma absoluta que aquela conduta gera um perigo. Entenderam? Então, o racha, para a doutrina, é um crime de perigo concreto. E aqui vai mais uma dica para vocês. O Código de Trânsito Brasileiro, ele é repleto de crimes de perigo. E o examinador gosta de confundir a sua mente. Então procurem guardar bem quais são os crimes de perigo concreto e quais são os crimes de perigo abstrato. Lembrem, a embriaguez, perigo abstrato. O racha, perigo concreto. Dirigir sem habilitação, perigo concreto. Permitir que alguém sem habilitação dirija o seu carro, perigo abstrato. Trafegar em velocidade incompatível perto de hospitais, etc. Perigo concreto. Então, notem, dá para confundir bastante. Por isso que é importante prestar atenção. Tá certo? Então, é mais isso que eu queria passar para vocês. São essas as principais alterações. Gostaram da live? Anotaram tudo? A conexão tá boa? Travou alguma coisa ou não? Tá normal a conexão? Pessoal do Periscope, conseguiram assistir sem travar? Pessoal do Instagram, travou ou não travou? Pessoal do Periscope, do Facebook, excelente. Não travou? Boa sem travar. E aqui, travou ou não travou no Instagram? Tudo ok? Não travou. Ah, então maravilha. Está ótimo aqui. Então, ainda bem, deu tudo certo. Pessoal, se Deus quiser, logo estarei em Recife. Em Recife tem várias palestras agendadas. Uma das próximas é em Recife. Eu vou tentar fazer igual eu fiz em Fortaleza. Vou tentar reunir o pessoal que me segue. Então, quem quiser, pessoal de Recife, região, vamos tentar marcar um encontro. Mandem para mim mensagem, tá? Quem for de Recife e quiser marcar um encontro lá para a gente se encontrar, conversar, pode ser no hall do hotel, tudo. Mandem uma mensagem, pessoal do Recife, tá bom? Depois eu vou divulgando os meus próximos eventos, as minhas próximas palestras. Terei muitas ainda até o final do ano. E é isso, quem não me segue ainda, sigam, tá? No Instagram, no Periscope, no YouTube, no Snap, Delta Thiago com TH. Delta Thiago com TH. E no Facebook, Delegado Thiago.
Estão perguntando para mim daquele aulão online, né? Que eu falei que ia lançar para a véspera de delegado de São Paulo. Véspera não, né? Faltando uma semana para não ficar muito corrido. Eu não consegui ainda me organizar, pessoal. Tá muito corrido, muita coisa para fazer. Vou tentar lançar logo, para a gente montar uma turma para passar algumas dicas pontuais para a véspera da prova. Véspera que eu digo assim, faltando uma semana, tá? Assim que eu conseguir preparar, eu lanço e divulgo para vocês. Tá certo? Venho para o Unip de Araraquara na jornada jurídica. Vai ser um prazer, né? Se for possível, se for compatível com a minha agenda, mandem direct. A gente vai tentando agendar. Adoro suas dicas, sensacional. São Luís. Vai para Bahia. Bahia só mais para frente. Meu sonho é ir numa palestra sua. Vem para Teresina. Que legal. Que bacana, pessoal. Que bom que vocês gostaram. Então é isso. Acompanhem, tá, o meu Instagram. Eu estou postando dicas diárias para revisão para o concurso de delegado de São Paulo. Essas dicas diárias, elas servem para outros concursos de delegado, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Piauí, servem para todos. E servem também para outras carreiras, magistratura, MP, defensoria. Eu estou focando São Paulo porque é meu estado, mas as dicas são de alto nível, vocês já viram. Magistratura federal, estou postando, então aproveitem, anotem. Muita gente está fazendo o Deltaderno. É bacana você ter um material só com essas minhas dicas, para você revisar depois, antes da prova. Tá bom? Então é isso. Obrigado pela atenção. Fiquem com Deus. Boa noite. Qualquer coisa, mandem mensagens. Até a próxima e bora passar o trator. Valeu!